Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós terminamos a semana passada o capítulo 7, um capítulo longo, intenso, um capítulo onde nós vimos ali as primeiras perseguições que foram deflagradas contra os homens do caminho, contra os seguidores de Jesus, contra os apóstolos. E essas perseguições, essas primeiras perseguições, elas foram deflagradas por Saulo após o interrogatório ali do Estevão, né? E foi um capítulo assim muito intenso, com vários detalhes, muitas coisas aconteceram e terminou com a conversa que Gamaliel teve com Saulo, advogando, digamos assim, em favor de Simão Pedro, João, Felipe e Estevão, porque ele foi lá conhecer os trabalhos da Casa do Caminho, viu o que eles faziam, leu os manuscritos a respeito de Jesus, os manuscritos ali do Evangelho, né, de Mateus, as anotações de Mateus, não tinha esse nome, né, de Evangelho ainda, as anotações de Mateus ali a respeito dos feitos, de tudo de Jesus, e ele como um professor ali, o chefe do Sinédrio, um grande rabino, professor de Saulo, conhecedor profundo, né, da primeira revelação, e um homem de bem. A gente viu que Gamaliel era um homem de bem, então era um espírito que já trazia. Então, quando ele teve contato com aquelas verdades tão iluminadas ali, né, através da leitura, e teve também a vivência, né? Ele viu ali um amigo dele, um antigo rabino como ele, um homem ali da sociedade judaica, ao que foi reduzido só pelo fato de ter ficado doente, né? Foi simplesmente abandonado por tudo, por todos, pela família, e só teve amparo por aqueles homens simples ali. Então, conforme ele foi lendo os escritos de Mateus e refletindo e conhecedor da lei antiga que ele era, ele ficou muito impressionado com tudo aquilo. Ele, não vamos dizer que ele de fato acreditava que Jesus fosse o Messias, que todos os judeus aguardavam e aguardam até hoje. Talvez ele não tenha se convencido, certamente não se convenceu disso de pronto, mas ficou muito impressionado com tudo aquilo e viu que haviam muitas coincidências nas descrições ali das anotações de Mateus, com todo o seu conhecimento, e sem falar que era já um espírito já preparado. Então, lá no seu íntimo da sua alma, ele sabia que se aqueles homens fossem apedrejados, seria uma injustiça. Então, ele advoga ali em favor de todos, pedindo a absolvição de todos, mas Saulo, que a fala de Gamaliel tinha muito valor para Saulo, né? Eles tinham uma relação ali de uma lealdade, né, Saulo em relação a Gamaliel, e de um amor mesmo. Era como se fosse pai e filho, né? É uma relação espiritual muito estreita entre os dois. Então, Saulo se submetia muito, tinha muito valor a fala de Gamaliel para ele, né? Então ele aceita dar a liberdade a Pedro, João e Felipe, mas a Estevão não, até porque ele já havia atendido a um pedido de Gamaliel anteriormente a respeito de Estevão, outro não, né? Então qual foi o pedido que ele atendeu de Gamaliel? Ele já queria ter apedrejado Estevão logo após o interrogatório, mas foi Gamaliel que interveio e pediu a favor de Estevão, pedindo que ele fosse recolhido à prisão e que fossem feitas novas investigações. E essas investigações que foram justamente essas perseguições que nós vimos ali no capítulo anterior. Então, dessa maneira, com a absolvição de Pedro, João e Felipe,
nós terminamos o capítulo 7 e começamos ali o capítulo 8, em que nós vimos o quê? Como que Saulo fazia para, digamos assim, recarregar suas baterias, né? Para ele se sentir à vontade, em paz, depois desses períodos aí que o seu trabalho demandava, né? Ele ficava muito estressado com essas perseguições, que era o seu trabalho, digamos assim, ele, né, se dedicava ali o dia inteiro nessa vibração ali da perseguição e tudo mais. E aí, como que ele encontrava ali um repouso no final do dia? Quando ele terminava sua jornada, seu trabalho, na hora do descanso, ele ia lá para a casa de Zacarias, né? E ia namorar, digamos assim, a ver a sua noiva. Ele ia lá para encontrar com a noiva e ficavam ali conversando, ficavam juntos naqueles momentos em que ele se sentia muito reconfortado ali pelo carinho, pela doçura de Abigail, né? E nós começamos então o capítulo 8 com essa descrição, né, dele estando lá conversando, né, ele junto com Abigail. Então vamos ali continuar desse encontro, dessa ida de Saulo visitando a sua noiva após ali um dia de intensos trabalhos, né? Então, olha, Abigail e Ruth escutavam silenciosas. Então, nessa conversa, a gente viu que ele ficava contando todos os feitos dele e ele contava segundo a sua ótica, né? Zacarias era um judeu ortodoxo. Então, da forma como Saulo colocava, qualquer judeu ortodoxo achava que ele estaria certo, nossa, está certo, você fez muito bem, né? Não podemos, assim, ser tolerantes com aqueles que querem subverter a lei, porque ele colocava que eles eram subvertores da lei, né? Então era assim que Saulo colocava quando ele fazia sua narrativa ali para aquela família, Zacarias, Ruth e Abigail. Então elas acreditavam que ele estava falando ali, é aquela coisa, né? Não é que ele estava mentindo, mas a verdade tem várias faces. Né? A minha verdade tem uma face, a verdade do outro tem outra face, por isso que a verdade verdadeira, digamos assim, é uma só, ela só tem uma face. Nós é que criamos a nossa, a verdade verdadeira é uma face. E qual seria, né? Qual seria a verdade verdadeira? É aquela né, é aquela que conduz a Deus. E quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através de mim, né, que se chegará a Deus. Então Jesus e os seus ensinamentos, ali é aquela verdade sublime. É aquela verdade que não tem mácula, né? Agora, as nossas verdades particulares são só os nossos pontos de vista. Então, Saulo tinha lá o seu ponto de vista ou a sua verdade. E conforme ele narrava, ele não estava mentindo, ele estava falando a sua verdade. E aqueles que estavam ouvindo estavam acreditando nele. Mas para que a gente consiga atingir a verdade maior, nós temos que olhar todos os ângulos e não um ângulo só. Né? A visão tem que ser panorâmica. A visão de Jesus era panorâmica. Jesus, ele tinha todo um panorama de tudo. Por isso ele era a verdade, o caminho, a verdade. É o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Né? Bom, então continuando, né? Estava todo mundo escutando lá o Saulo falar das suas peripécias dentro do seu trabalho de perseguição àqueles que ele julgava que estavam sendo contraditores ou subversores da lei, né? Então, continuando aqui, olha, Abigail e Ruth escutavam silenciosas enquanto os dois mantinham a palestra animada, quer dizer, os dois homens, Zacarias, marido de Ruth, e Saulo. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou. E a gente vai perceber nesse capítulo, gente, olha o que é um espírito preparado. O espírito preparado, ele já desenvolveu as duas asas. Em qualquer época da história, né?
Então, um espírito preparado, ele desenvolveu ali a inteligência e a moralidade. É isso que a gente aprende e é isso mesmo. Nesse capítulo, nós vamos perceber aqui, olha só, era uma mulher, e nessa época aqui, né? Quantos, né? Tipo, mais de, né? Quase que 2000 anos atrás, isso aqui. A sociedade dessa época. Então, a gente até falou aqui o ano, né, que começa essa história. Vamos ver aqui, vamos lá no o ano, né? Ai, não tá falando aqui o ano. Não me recordo que ano era esse aqui, depois de Cristo, 57, depois de Cristo. Enfim, olha só. Uma mulher nessa época aqui, alguns bons anos depois de Cristo, tá? A gente sabe que as mulheres, não, né, há bem pouco tempo nós conseguimos ter direito a frequentar a escola, estudar, votar, enfim, né? Então, veja que ela não tinha nenhum acesso a essas coisas, as mulheres estavam ali, tinham outra função, tinham outro papel, mas nesse capítulo nós vamos notar o quanto Abigail era uma mulher inteligente e culta, né? Então ela era de fato uma mulher muito inteligente, educada nos padrões, nos limites do que era possível para uma mulher na época, mas ela tinha uma facilidade, era de uma perspicácia, de uma inteligência, de uma sensibilidade, né, de percepção muito grande. Então veja que os dois homens estão conversando ali e ela está ouvindo, né? Elas não estão muito participativas da conversa, estão ali ouvindo, elas estão ocupando ali talvez o papel mesmo que uma mulher tinha, de ficar mais ali quieta, só ouvindo, né? Mas vamos observar como que ela é atuante. Nesse capítulo a gente vai perceber que mulher inteligente e como que ela conseguia unir a essa inteligência, a sua doçura, o seu lado, aquela feminilidade pura, bonita, angelical, né? Como que ela conseguia, aliando essas duas coisas assim, a gente vai percebendo quão inteligente essa mulher era. Olha que espírito, olha a condição dela vai aparecer aqui. Vamos tentando acompanhar a leitura com os detalhes para a gente perceber a grandeza desse espírito nas linhas desse texto, né? Então, olha. Então, vou até começar. Abigail e Ruth escutavam silenciosas a conversa dos dois homens, enquanto os dois mantinham a palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem Abigail murmurou. Né? Murmurou, gente, as palavras que Emmanuel coloca. Ela não chegou falando, ela chegou falando baixinho. Olha só, né? O amor não precisa gritar e nem fazer força. Ela murmurou. Isso tudo faz diferença, gente. Esse livro é rico para a gente pensar em cada palavra desse livro. Né? Então, vamos lá. A certa altura, a jovem murmurou. Olha o que ela vai falar. Mas não haveria um meio de modificar, ao menos, a pena arbitrada? Veja que ela não concordou com a pena de morte quando ele fala, né? Então ela fala, mas não haveria um meio de modificar, ao menos, a pena arbitrada? E ela nem sabe que o irmão dela está aqui no meio, né? E olha só, que desejarias que fizéssemos? Disse o moço com ênfase. Então ela murmurou e ele respondeu com ênfase. Tá? Tudo isso são detalhes para a gente observar. Ela murmura e ele responde com ênfase. Não é pouco havermos libertado os três cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas. Quanto a Estevão, que é o irmão de Abigail, só que ele mudou de nome, ela não faz ideia, ela não conhece, né? Ela não sabe.
Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Insultou-me publicamente no sinédrio, espezinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo, com ilustrações mentirosas e ingratas. E concluía: de mim para comigo estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação, então ele quis mudar a conversa, enquanto Ruth mandava servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas, no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto. Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito o enorme potencial de consolação. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia solícito. De hoje a 6 dias, Dalila, é a irmã dele, né? Dalila virá buscar-te pessoalmente. Conhecerás a cidade e meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Está satisfeita? Então era aquele plano que eles tinham traçado, né? Que a irmã dele viria e levaria ela para se conhecer lá a família, os amigos na cidade dele, né? Para ser apresentada como a noiva. E aí ela responde, né? Ele pergunta: está satisfeita? Ela responde: muito. Murmurava ela com ternura, né? Veja, murmurava ela. Quando a gente escuta, lê essa palavra, a gente percebe que ela falava baixinho, né? Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a Torre dos Romanos. Meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos Cilícios querem oferecer-te valioso mimo. Abigail extasiava-se ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude, a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência, com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem num franco sorriso, né? Murmurou, sempre o Emmanuel usando isso, né? Que é para a gente entender como ela falava, baixinho, né? Ganhei, e a gente sabe que a forma como a gente fala diz muito da nossa personalidade, né? Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do seu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail, continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No meu idealismo de vitórias para Jerusalém, sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições de sabedoria e de glória.
Desde que te encontrei, aumentou-se-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei meu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, só para deixá-la a teus pés, como tributo de amor eterno e único. Meu Deus, olha que declaração de amor, né? Porque na sociedade da época eles tinham, né? Os romanos, eles tinham aquela coisa igual nós temos as medalhas, as condecorações, né? Honra ao mérito, essas coisas todas lá era a coroa de louros, né? E entre os judeus também havia. E ele, Saulo, ele tinha cidadania romana. Então ele sonhava em viver uma vida de sucessos, né, para que ele conseguisse essas condecorações, digamos assim, da época, e ele faz essa declaração, que se ele conseguisse o mais alto coroa de louros ali entre os da raça dele, entre os judeus, ele não aceitaria para pôr na cabeça dele, mas depositaria nos pés dela, né? Uma bela significativa e simbólica declaração de amor lá para a época, né, deles. Aí ele continua, olha, ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se breve do Sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo, muito prestigioso, ele era o maior rabino lá do Sinédrio, né, e Saulo ia ocupar o lugar dele. Então, olha, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, entendo sempre ao meu lado, corrigirei meus impulsos, a tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. Então ela vai chegar na cidade, né, na véspera do apedrejamento de quem? De Estevão. É do irmão dela, ela não sabe. Ela vai chegar na véspera. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes. E eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Ai, olha o que ele está pedindo. Ele quer que ela, ele não está falando que quer dedicar para ela todas as glórias. Se ele acha que o apedrejamento do Estevão vai ser uma das primeiras glórias que ele vai ter na carreira dele, ele quer que ela esteja lá assistindo. Veja como é o destino. Vejamos aí como é o destino. Ele está propondo para sua noiva que ela assista o apedrejamento do seu irmão, que ela não sabe que é o seu irmão. Ele também não sabe, ninguém aqui sabe, né? Mas veja como que são as tramas aí do destino, né? E aí ela vai responder, olha, mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Ela sentiu um desconforto com esse convite. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Veja que isso era tão comum, né, que era um espetáculo comum, era uma coisa normal assistir uma execução humana de forma assim tão cruel, né? Normal, todo mundo vai lá ver. Mas ela já é um espírito doce, delicado, para ela isso já não era normal, né? Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Insistiu timidamente.
A morte de meu pai no suplício diante da soldadesca brutal jamais me saiu da mente. E é verdade, né? Foi uma cena ali que nós vimos nos primeiros capítulos, né? Ela assistindo à morte do pai e os ferimentos ali cruéis de Estevão, né? Sendo açoitado na frente dela. Então foi muito difícil. Então, olha que Saulo, vamos ver aqui, olha. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador, sedicioso e insolente. Sua personalidade representa de fato a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés. Então veja que ele não consegue fazer um link dizendo, mesmo que ele fosse um bandido, ele não consegue fazer um link assim, são vidas humanas. Qual o valor? O valor da vida do pai dela, né, era um, e o valor da vida do Estevão aqui é outro. Então para ele sim, as vidas têm valores diferentes, para ela não. São vidas que sofrem, que sentem, e ela não gostaria de ver nunca mais um espetáculo horrível daquele em ninguém, em quem quer que fosse, né? Então, mas ele ainda não tem esse alcance. E olha, iniciados em movimento de vasta proporções por um carpinteiro, vamos ler de novo, olha. Sua personalidade, ele está falando de Estevão, tá? Saulo está dizendo de Estevão aqui, olha. Sua personalidade representa de fato a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés. Iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas então que não se deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigos que blasfemam no santuário eterno? A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel, logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia. Olha, vamos ler de novo. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel, seu irmão, é o Estevão, né? Então ela falou, vai ser bom, porque aí eu vou conhecer pessoas e aí eu vou poder ter mais contatos para pedir ajuda, para tentar encontrar onde está o irmão que ela julga que esteja perdido, né? Perdido não, ela acha que ele está vivo, ela quer descobrir onde ele está, né? Logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia. Mas ouve, Saulo, se permitires, irei quando a cerimônia estiver a findar. Está dito? Então ela não quer presenciar. Ela não quer presenciar o ato da morte. Ela quer chegar lá e já está tudo consumado, né? E aqui esse parágrafo que a gente já vai terminar, que já está dando 28 minutos, e a gente lê e fica pensando, imagine isso, né? Isso aqui, da forma como a gente leu aqui, olha, a jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Gente, isso nos dias de hoje, as pessoas acreditam que é submissão, que tem os nomes aí que eu até não sei, né? Mas vamos tentar entender aqui esse espírito muito superior a Saulo. Aqui tem muita sabedoria e aqui existe uma coisa, que é essa atitude, vamos interpretar à luz, não de ideologias e nem de sociologias modernas. Vamos aqui interpretar essas coisas à luz das virtudes cristãs. O que ela está demonstrando aqui é que é um espírito que já tem uma condição de renunciar. E a renúncia é uma das maiores características, assim, uma das
não sei se maiores, mas é uma característica muito pronunciada naqueles que já conhecem e vivenciam mais plenamente o amor. Renunciar, ou seja, eu gostaria de fazer de um jeito, mas eu compreendo que você ainda não tem alcance. Então eu desço no teu nível e faço a coisa de uma forma para preservar a paz. Gente, essa mulher, vamos ver aqui, eu reitero, ela era de uma inteligência em todos os sentidos. Aqui, nesse momento, ela não era uma mulher submissa, uma mulher que, ai, Maria da Penha nele, até porque não é o caso. Mas, sabe, hoje em dia é muito assim, né? Ele é um abusador. Não, né? Ele é um machista e ela é uma vítima. Não. Ele era um homem da sua época, ela também era uma mulher da sua época, mas ela era extremamente inteligente, que é a inteligência emocional. Ela está dando aqui demonstrações da sabedoria emocional que ela tem, né? Que está bem, que guarda, vamos dizer assim, esse tipo de sabedoria aqui guarda um pouco de conversa, digamos assim. A gente pode pegar a raiz disso, dessa forma de agir dela, com aquele. Apesar que não houve ato de violência aqui, não houve nada, zero violência, né? Mas para evitar um contragosto da pessoa, sabe? Para evitar, para manter uma harmonia, manter a paz, para ficar tudo bem, né? Para que as coisas andem bem, ela renunciou ali, ela faz uma pequena renúncia, né? Com sabedoria, para agradar o ser que ela tanto ama, porque ela sabe que ela também é muito amada, né? Aqui guarda, vamos dizer assim, uma ligação com aquele ensinamento de Jesus, de oferecer a outra face. Oferecer a outra face está muito ligado com a coisa da renúncia, né? Você não pensa em si, né? Ela poderia ficar batendo boca com ele aqui. Não caberia porque não era da época, não, né? Não era da época. Mas talvez ela pudesse querer bater boca aqui com ele. Mas não era da natureza dela. Já era um espírito assim muito, muito, muito evoluído e com uma inteligência emocional. Não é brigando, não é se igualando, né? É se colocando acima. Então esse parágrafo aqui eu acho que é bem interessante para a gente dar uma refletida nele. E é nele que a gente vai parar e vai continuar essa conversa desse casal aqui na próxima semana. Eu agradeço a todos, né, por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus até a semana que vem.